Bom, como se falou, né? Obrigado por vocês estarem participando aqui, pelo voto de confiança aqui. E hoje a gente vai falar sobre a importância do Product Owner, mas eu gostaria de trazer uma perspectiva do PO focado para o negócio, com a visão do negócio, porque basicamente assim, a gente tem acho que nos últimos webinars e lives que eu tenho feito, eu tenho focado bastante na parte mais técnica do PO, em relação às atividades que eles têm que fazer no dia a dia, em relação a, por exemplo, qualidade de história, ordenação de backlog, etc. E hoje eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, focando um pouco mais nessa parte estratégica e no impacto que um bom PO ou um mau PO vai fazer sob o ponto de vista de negócio. E como se comentou, o porquê que eu tenho falado, a gente tem falado bastante nas mídias sociais sobre a questão do Product Owner, né? Bom, primeiro por causa da experiência minha, que é relacionada com produtos, né? Com bastante tempo trabalhando nessa área, mas também porque a demanda por vagas, né, de emprego de Product Owners tem crescido bastante, como a Sibeli falou, e esse screenshot é de uma pesquisa que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial em janeiro do ano passado, que é o emprego de amanhã, né, Jobs of Tomorrow, e a gente pode ver que o Product Owner está no topo dos emerging jobs, né, que seriam os empregos que estão se destacando, né, nos últimos anos. E a gente pode ver que ele está azulzinho claro, que significa que é uma escala grande, né, que tem bastante demanda, né. E essa pesquisa ela foi feita considerando 20 diferentes economias e, inclusive, países da América Latina, como o Brasil e a Argentina, eles foram considerados também. Então, a demanda está crescendo bastante, e eu sei também que tem bastante gente que está em transição de, por exemplo, analista de negócio, de requisito, querendo virar PO, ou de gerente de projetos, querendo virar PO. Então, por isso que hoje a gente vai trazer essa visão do negócio, né, do impacto que o PO tem. E para começar, para quem não, de repente não está familiarizado com o termo de Product Owner ou com o Scrum, né, que é de onde origina, né, a responsabilidade do Product Owner, eu gostaria só de contextualizar bem brevemente o Scrum, e aí a gente vai entrar no detalhe um pouquinho maior do PO. Então, essa é uma imagem que eu tenho usado bastante, que é do framework Scrum. O Scrum ele é um método ágil e a premissa dele é basicamente você fazer entregas contínuas de maneira contínua, como eu falei, e a ideia é que em vez de você demorar bastante ou perder bastante tempo desenvolvendo algo para demorar muito para você entregar, você quebra isso em blocos menores, que a gente chama de incremento, e esse incremento ele vai entregar um determinado valor, e a ideia é que sejam ciclos pequenos para quê? Para proporcionar um feedback rápido do usuário, basicamente usando mesmo aquela solução, e aí por meio desse feedback a gente consegue inspecionar se a gente está indo para a direção correta ou não, e se necessário a gente fazer a adaptação. Então, esse é um resumo, uma descrição bem resumida do Scrum. Como eu falei, a ideia não é a gente focar no framework em si aqui, mas focar no time, especificamente no Product Owner, que ele faz parte do time do Scrum. O time do Scrum, ele basicamente traz três... Antigamente era considerada como se fosse um papel. Na versão mais nova do Scrum Guide, eles mudaram a palavra para responsabilidade. Então, significa que, por mais que algumas empresas elas deem o título de Product Owner, como sendo, né, o dono do produto em português, mas como sendo o cargo, pela questão do Scrum, ele considera o Product Owner como uma responsabilidade. É como se fosse um bonezinho ali que alguém vai vestir e fazer a coisa acontecer, né? Tem também o desenvolvedor, que por mais que, assim, tem bastante empresa de tecnologia que usa Scrum, então, geralmente quando a gente ouve a palavrinha desenvolvedor como um membro de time, a gente pensa automaticamente que é um engenheiro, que é um programador,
E, na verdade, o Scrum ele usa a palavrinha desenvolvedor para ilustrar qualquer pessoa que, de fato, vai fazer o trabalho, vai fazer acontecer, vai desenvolver alguma coisa, produzir alguma coisa que vai entregar valor. Então, ele usa esse termo desenvolvedor, na verdade, para simplificar, mas não significa necessariamente que é um engenheiro, dependendo se a empresa que estiver aplicando o Scrum não for de tecnologia, por exemplo, vai continuar sendo chamado, né, essa responsabilidade de desenvolvedor, mesmo a pessoa não sendo uma desenvolvedora ou um desenvolvedor. E nós temos também o Scrum Master, que é o mestre do Scrum, que a principal responsabilidade é garantir que todos os eventos do Scrum eles comecem e terminam no horário, que todo o time e a empresa como um todo consiga extrair o máximo de valor de todos esses eventos e os artefatos do Scrum. Mas, como eu falei, a gente vai focar hoje no Product Owner. E assim, eu gosto de, quando eu estou dentro dos meus cursos, de dividir a responsabilidade do Product Owner em 3 grandes blocos, vamos dizer assim, que é a parte de gerenciamento de produto, gerenciamento do backlog do produto e gerenciamento dos stakeholders. A parte de gerenciamento de produto a gente vai falar um pouquinho mais nesse webinar de hoje. A parte do backlog do produto é toda aquela parte que a gente vê em relação à ordenação dos itens do backlog do produto, a seguir os conceitos de invest, a fazer a quebra dos usuários, o mapeamento da história do usuário, fazer a quebra deles em partes menores, trabalhar com critério de aceite, estimar os itens de backlog de produto. Então, todas essas questões mais técnicas, né, que estão relacionadas com o backlog do produto, também é uma das responsabilidades do PO, então eu grupo elas dentro desse gerenciamento do backlog. Tem também o gerenciamento dos stakeholders, que é uma responsabilidade bastante importante do PO, que basicamente significa lidar com as partes interessadas, que seria o pessoal de business, né, tanto interno quanto externo, que tem algum interesse e algum poder de decisão em relação ao produto que está sendo desenvolvido, e aí o PO ele tem que saber fazer esse mapeamento, essa identificação, para promover transparência, para alinhar a expectativa e tudo mais. Então, essa também é uma responsabilidade grande do PO. Hoje, como eu falei, a gente está focando na questão da importância para o negócio, então eu gostaria de focar mais na questão do gerenciamento do produto, tá bom? E assim, dentro do gerenciamento de produto, a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui falando sobre o que o PO faria para garantir, né, um gerenciamento de produto efetivo. Mas como a ideia é a gente olhar para o gerenciamento do produto como uma visão de negócio, eu gostaria de propor uma divisão em duas partes. Então, se a gente se colocar no sapato lá do negócio, imagina que a gente é uma organização agora e a gente está tentando visualizar essa questão de gerenciamento de produto. Então, a primeira coisa que a empresa, a organização faria seria olhar para dentro, para si mesma, em termos de processos, de pessoas, de avaliação interna, e também teria uma visão externa, que seria relacionada aos meus clientes, aos meus consumidores, aos potenciais consumidores. E assim, geralmente na questão interna, que é a primeira parte que a gente vai focar aqui, as empresas, a maioria das empresas, eu não vou falar que é 100% das empresas, mas a maioria das empresas, elas tendem a focar nessas 3 coisas, que são o custo, o tempo e o escopo, que seria, olha, eu estou entregando alguma coisa que está dentro do budget, eu estou entregando alguma coisa que está dentro de um prazo que foi acordado internamente, e eu estou entregando uma coisa que foi aquilo que o meu stakeholder, por exemplo, alguém do departamento A, B ou C, departamento de marketing, por exemplo, me pediu. E esses 3 pontos, eles são interrelacionados. Existe um conceito que vocês podem googlar depois, botar no Google lá, que chama triângulo de ferro, que basicamente ele considera que esses 3 pontos eles têm uma dependência entre eles. Então, você não consegue necessariamente ter esses 3 pontos fixos
ao mesmo tempo num desenvolvimento de produto ou no desenvolvimento de projeto. Porque o que acontece? Imagina que você tenha um budget que ele é definido, ele é fixo, você não consegue mudar por questão de orçamento, por exemplo, você não pode exceder um determinado budget que você tem por mês. O que vai acontecer? Se você, como Product Owner, você trabalha numa empresa e essa empresa, os processos delas, elas são o que a gente chama de processo preditivo, ou seja, eles são um processo um pouco mais simples, que você, de certa forma, consegue ter uma certa previsibilidade, como, por exemplo, desenvolvimento de casas populares. Imagina que a gente é uma empresa de desenvolvimento de casa popular no Brasil, e não estou dizendo que é um processo simples desenvolver uma casa, é extremamente complexo, mas o ponto é, se eu faço as mesmas casas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100 vezes, provavelmente as 5, 10 primeiras vezes vai ser difícil, a gente vai apanhar bastante, vai aprender bastante. A partir desse momento, ela vira um processo bem definido, que eu garanto que quando ele for definir, produzir, por exemplo, a 100ª casa, eles vão conseguir fazer uma estimativa de custo, por exemplo, tempo e escopo, muito mais acurada do que seria no começo. E assim, na 100, na 200, na 300, na 1000, porque ele consegue ter uma certa previsibilidade, porque é bastante tangível, né? Você entra numa casa, você consegue andar ali e basicamente saber o que você vai esperar em relação ao que outras pessoas já usaram daquela casa, de outras casas com o mesmo molde, né? Então, se de repente você tem, sim, processos que são um pouco mais previsíveis, você conseguiria ter, por exemplo, um custo, um tempo e um escopo, o que a gente fala que são mais fixos, né? Agora, imagina esses mesmos 3 pontos aplicados para processos que a gente chama de processos complexos. Por exemplo, desenvolvimento de software. Eu venho na área de desenvolvimento de software. É um processo extremamente complexo, é muito difícil de você saber exatamente o que você vai fazer que vai funcionar para um consumidor. Então, geralmente, quando você tem um desenvolvimento complexo, o que a gente fala é que essa mentalidade de custo, tempo, escopo fixo, ela não funciona muito bem nesse tipo de approach. E, de novo, como dono do produto, a gente tem que saber entender disso para conseguir adaptar e trabalhar, por exemplo, vamos supor que tem uma campanha de Natal e você precisa fazer um banner no teu site lá que precisa estar pronto antes do Natal. Então, tem o tempo como sendo algo fixo, certo? Porque se o time, de repente, entregar isso em janeiro, você não vai conseguir usar no Natal. Quer dizer, talvez você conseguiria usar no Natal do ano que vem, que foi entregue bem antecipado, né? Tipo, 12 meses antes. Mas, assim, passou aquele tempo, né? Perdeu aquele prazo, então teria uma importância daquele tempo ser fixo. E aí, o que você teria que fazer como PO, né? Negociar que o custo e o escopo ele seja flexível. Por quê? Porque se, por exemplo, esse banner foi muito complexo, ele demorar muito para ser feito por questão de precisar de bastante gente de UX e front-end, etc., recursos que a gente não tem para desenvolver, você pode fazer o quê? Vamos aumentar aqui o budget, contratar 2 pessoas de UX, que eles vão conseguir trazer para a gente esse conhecimento e ajudar a gente a entregar dentro do tempo. Então, essa é uma opção, entendeu? Então, o tempo seria fixo, e aí o custo a gente trabalharia com ele flexível. Outra opção seria o escopo. Olha, esse banner, do jeito que você está querendo que a gente faça, ele é muito complicado, mas se a gente simplificar aqui, mudar essa cor, remover esse logo aqui e tal, a gente ainda vai conseguir entregar no prazo, certo? Só que o escopo a gente trabalhou, conseguiu negociar ele de uma maneira que a gente vai conseguir entregar, atingir o tempo. Mas aquele escopo original não vai ser possível. Então, o ponto é, a gente tem como Product Owner trabalhar essas 3 questões, ter essas 3 questões em mente, porque o que vai acontecer se de repente bater na tecla, né? A empresa falar, não, eu trabalho com custo fixo, eu fechei o tempo, né? É esse o prazo que foi combinado, não pode perder, e o escopo a gente não vai mudar, vai ser aquele modelão bem antigo de ter aqueles contratos bem, né, detalhados e tal. O que vai acontecer? Vai ter um impacto direto na qualidade. Provavelmente, a qualidade do produto que vai ser entregue vai cair bastante.
E eu estou falando assim, o Product Owner, de acordo com o guia, né, se a gente falar o by the book, ele é responsável apenas pela questão de maximização do valor. Ele não necessariamente olharia essa questão de custo, tempo, escopo e qualidade. Seria mais uma questão de gerente de projeto, por exemplo. Porém, na minha experiência, assim, quando você trabalha em empresas menores ou empresas que estão passando por uma transformação, acaba com que a pessoa que está responsável pelo produto ou que tem esse papel do Product Owner acaba acumulando uma série de coisas, de funções, e eles acabam automaticamente olhando para essas questões internas e sendo responsáveis por essas questões internas também. Mas vamos lá. Então, se a gente é uma empresa, a gente está considerando todas essas coisas, qual que é o nosso mindset? O nosso mindset, nesse caso, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, é o seguinte, é o conceito do The Product Right. Então, o que? Eles estão mais focados com o produto que está sendo entregue, dele está sendo bem feito, dele está seguindo especificações de escopo que foi definido do contrato, está seguindo também as questões de qualidade, especificações de qualidade, que são, sim, importantes. E na visão dessas empresas, quanto mais features, quanto mais funcionalidades, quanto mais componentes, quanto mais coisas estão sendo produzidas e entregues internamente, melhor, certo? Eu estou pagando um time para desenvolver alguma coisa, quanto mais coisa eu vejo no website, por exemplo, ou se é um e-commerce, alguma coisa assim, eu vou olhar e vou falar, nossa, isso é bom, né? Isso é excelente, porque eu estou vendo eles entregarem mais coisas. Esse mindset a gente chama que é um mindset focado nos outputs, ou seja, ele está focado basicamente na saída, basicamente naquilo que foi feito e entregue pelo time, mas ele não está olhando muito, será que as pessoas estão usando isso ou não? Que é o outro ponto que a gente vai olhar daqui a pouco. E por que é importante a gente considerar isso, né? E essa questão do custo, tempo, escopo dele ser flexível? Tem o Big Bang, né? Acho que todos já ouviram falar, já viram foto do Big Bang aqui de Londres, né? Ele tá, acho que já faz 2, 3 anos já que ele tá com coberto, com todo que ele tá por reforma, né? E a questão original de orçamento que eles tinham era de 61 milhões de libras para acabar, e tá para acabar esse ano ou no ano que vem, e eles já estouraram esse orçamento em 18,6 milhões, e agora está quase 80 milhões o resultado final, vamos dizer assim, para entregar. E por quê? Quando eu estava vendo a entrevista do gerente de projeto, ele estava falando que quando eles passaram o orçamento original, eles não sabiam de coisas que estavam lá dentro do Big Bang, de situação ruim, que são coisas mais complexas, que eles não tinham como prever. Então, se eles estão trabalhando nesse modelo, que é um projeto bem grande, né, de 3 anos, se eles tivessem usado o Scrum, por exemplo, um mindset flexível, como eu falei, teoricamente eles fariam investigações ou fatiariam, né, essa questão do projeto em partes menores para começar a identificar essas complexidades e ir adaptando e gerenciando as expectativas. Óbvio que por ser governo, eu entendo que seria complicado deles trabalharem dessa forma, porque o modelo de contrato aqui é um modelo antigo ainda, mas é só um exemplo dessa forma de pensar, dessa forma de agir. E o problema desse mindset de foco em output, de foco em saída, em quanto mais feature melhor, é esse exemplo que o Mike Cohn ele coloca no livro dele que chama User Stories Applied, que ele falou que ele trabalhava com o time dele, e ele entregou exatamente o que o cliente pediu, e aí o cliente veio para ele e falou, olha, você entregou exatamente o que eu pedi, exatamente o que estava no contrato, valeu, obrigado, mas agora que eu tenho isso, eu percebi que, na verdade, isso não é o que eu preciso. E assim, e é interessante porque, por mais que essa questão interna, né, de você olhar essa visão da empresa para dentro, né, pensando no custo, pensando em escopo, pensando em qualidade, ela seja importante, é importante ter essa flexibilidade. Eu duvido se eu perguntar aqui individualmente para qualquer um de vocês aqui, quem comprou um iPhone alguma vez na vida, simplesmente porque, quer saber? Eu comprei o iPhone porque ele foi entregue dentro do prazo. Eu comprei aquele Samsung lá porque eu sei que aquele time entregou dentro do budget. Ou eu comprei o Mac porque
eu sei que ele entregou dentro da especificação que foi passada lá pelo Tim Cook, nem é o Tim Cook, mas enfim. Provavelmente ninguém, certo? Ninguém, porque a gente como usuário, e eu me incluo nisso, a gente não se importa, tanto faz, né? Não interessa para a gente, dentro do desenvolvimento, se de repente estourou o orçamento, ou se de repente não era o planejamento original ou não. Por quê? Porque a gente, como usuário, a gente não quer os outputs, a gente não quer coisas que a gente não sabe. A gente compra um produto desse, por exemplo, a gente compra um iPhone, por quê? Porque a gente quer a experiência que esse equipamento vai nos dar, a gente quer o status que essa marca vai nos proporcionar, a gente quer a diversão, por exemplo, que você vai ter jogando, ou o trabalho, porque tem gente que usa essas ferramentas para trabalho, o sentimento de você se sentir feliz. Eu sou aficionado por Apple, então eu sou suspeito em falar. Resumindo, a gente quer o quê? A gente quer o valor, a gente quer o valor que aquilo vai trazer para a gente. Então, não interessa para a gente se tem 1 milhão de features que está no aparelho ali que foi lançado, ou se tem duas, se aquelas duas features elas são aquilo que a gente precisava, é esse valor, é esse ponto que vai ser importante para a gente. E o Product Owner, dono do produto, ele é o responsável, ele é a pessoa responsável por maximizar esse valor a ser entregue aos consumidores desse produto ou desse projeto. E assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, porque, de novo, é difícil de você identificar o que as pessoas querem, mas essa questão de focar no valor é o tal do conceito the right product, que seria entregar um produto, que eu chamo de produto certo traduzido, que seria para resolver o problema que a pessoa tem, e às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha aquele problema, ou nem sabia que de repente ela teria essa experiência, ou essa diversão, ou esse sentimento, até você entregar para ela. Então é por isso que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de produto, como dono do produto, a gente tem que pensar o seguinte: menos é mais. Parece até estranho isso, né? Porque a gente está falando de novo, né? Sob o ponto de vista de negócio, né? E você falar, nossa, a empresa ela vai pagar e ela vai ficar feliz porque o time está entregando menos. Mas a ideia não é o time entregar menos no longo do tempo. A ideia é entregar menos num curto espaço de tempo. Para quê? Para propiciar um feedback rápido. Porque, assim, uma coisa é você fazer um desenho, alguma coisa, e entregar para a pessoa e pedir a opinião dela, falar o que você acha disso, você usaria, você compraria, você qualquer coisa, e a pessoa falar sim e não baseado naquilo. Outra coisa é você desenvolver o produto, pôs na prateleira e a pessoa não foi lá e não comprou. E ela falou que ela compraria, ou ela comprou e não gostou, devolveu, teve uma experiência ruim, mas ela falou que a experiência era boa na teoria. Então, por isso que ciclos menores, mais rápidos, eles propiciam um feedback constante. E esse feedback, quando você pega ele no começo, é muito mais barato, porque se você estiver errando ou indo para o caminho errado, você já fica sabendo ali, você já consegue, a gente fala aqui o termo, né, o pivotar, né, que seria mudar de direção muito rapidamente, sem ter, por exemplo, se pegar naquele exemplo dos 3 pontos que são fixos, né, de repente passado ali, sei lá, 6 meses, 8 meses de desenvolvimento do produto, para daí sim você ir para a produção e pegar um feedback. Imagina quanto de dinheiro, tempo e recurso você investiu durante todo esse tempo para saber que, poxa, agora a gente está errado, a gente vai ter que adaptar aqui, inspecionar e adaptar. Então, esse mindset, esse pensamento de focar nos outcomes, nos resultados, focar no benefício que as funcionalidades elas vão trazer, é o ponto principal. E assim, eu não vou entrar no mérito aqui, a gente não vai ter tempo de falar em detalhes o como a gente faria, mas coisa simples, quando você está fazendo um mapeamento de história de usuário, por exemplo, aquele finalzinho que você fala, o então, que é o so that lá, se a gente focar aquele pedacinho ali no resultado que aquela a funcionalidade vai trazer, ou que aquela ideia, né, de história ela vai trazer, ao invés da gente focar no, olha, então eu consigo salvar isso. Não, mas para que você quer salvar isso? Qual que é o benefício? O que você está querendo como resultado esperado daquilo? A gente conseguir focar nisso mais como Product Owners vai fazer um impacto significativo, positivo para o negócio, para a empresa como um todo.
E assim, então como que a gente, como Product Owner, a gente pode fazer para conseguir maximizar esse valor? Como eu falei, assim, tem coisas pequenas que, como na história do usuário, você focar no outcome é um exemplo bem simples disso, mas como eu falei no começo do webinar, a ideia hoje aqui não é ficar focando muito nos detalhes, na granularidade, mas sim focar numa questão mais macro, né? Uma visão um pouco mais estratégica. E assim, essa proposta que eu vou apresentar aqui, ela engloba tudo o que a gente poderia fazer como PO para conseguir maximizar o valor que a gente poderia entregar para os nossos produtos, né? E, consequentemente, para os nossos clientes. Então, basicamente, começaria tendo uma visão de produto. Dentro dessa visão de produto, a gente desceria um nível para a questão mais estratégica do produto, ou seja, o que esse produto vai fazer. A minha visão ela vai estar alinhada com os objetivos do negócio, tá? Dentro dessa estratégia, a gente quebraria aí sim em roadmap, e é interessante porque eu tenho visto, né, o pessoal usando bastante o modelo mais antigo ainda de roadmap, que você tem basicamente as features, as funcionalidades que serão entregues, e hoje em dia os modelos mais modernos, inclusive o Roman Pitcher, que eu gosto bastante da forma como ele pensa, os artigos que ele publica e tudo mais, ele tem um exemplo de um roadmap que, na verdade, foca nos objetivos. Então, você tem a descrição ali da feature como em si, que vai ser entregue, mas o foco maior é nos outcomes. Basicamente, não é o que aquela funcionalidade que vai ser entregue por si só está ali no roadmap. Não, qual que é o benefício que o usuário vai ter com aquela funcionalidade. Então, perceba que, assim, é sutil nesse caso, mas faz toda a diferença de focar no resultado, de focar no benefício. E daí do roadmap a gente quebraria para o backlog do produto, e do backlog do produto a gente quebraria aí sim, o backlog da sprint. E o legal, como eu falei, essas coisas elas ajudam, né? Porque elas estão alinhadas, por exemplo, a visão do produto e a estratégia do produto, elas estão alinhadas com o objetivo do negócio, que é o objetivo macro da organização. Então a gente já está linkando isso com algo maior. O roadmap do produto e o backlog do produto, eles vêm linkados com o objetivo do produto. Isso está no Scrum. Se a gente lê lá o Scrum, ele está falando do desenvolvimento e criação do objetivo do produto. E, por fim, quando a gente pensa na sprint como sendo um resultado, né? Perdão, como sendo a saída, como sendo, olha, a sprint, o backlog da sprint, na verdade, são itens que o time tem que desenvolver. Então, por si só, ele estaria mais focado no que a gente chamaria de output, certo? Porém, quando a gente está fazendo sprint planning, de novo, no Scrum Guide, agora a gente tem que definir o objetivo da sprint. Então, a gente vai fazer a definição desse objetivo. A ideia é tentar atingir esse objetivo antes do final da sprint. E pode acontecer, de repente, de você terminar o objetivo antes do final da sprint, sobrar até alguns itens lá que você não entregou no final da sprint, mas você entregou, atingiu o objetivo e está tudo bem, porque isso está alinhado com essa visão maior, com essa visão mais estratégica da atuação do PO e do impacto que o PO faria no negócio, na organização que ele ou ela estaria trabalhando, tá bom? Espero ter ajudado, espero que, como eu falei, o webinar ele é bem rapidinho, tem bastante coisa que a gente cobriu aqui, mas a ideia era justamente abstrair um pouco mais, sair um pouquinho dessa questão muito específica, né, muito técnica do dia a dia, focar um pouco mais nessa visualização para que a gente consiga refletir no dia a dia as atividades ou as coisas que a gente está fazendo, né, e pensar como empresa, o que essa atitude minha, essa responsabilidade ou o meu cargo, o que eu posso fazer dentro disso para parar de focar, né, em só entregar por entregar e começar a pensar qual que é o benefício, como que eu consigo transformar essa a gente chama do mindset, né, essa forma de pensar para conseguir focar mais em resultado, para conseguir focar mais em benefício. E aí, obviamente, né, o resultado disso é o foco no outcome. E eu deixei aqui embaixo o link dessa estrutura,
que eu tirei desse livro Strategize, que é do Roman Pichler. Na verdade, ele sugere, acho que três levels, eu adicionei, né, os outros, então por isso que eu coloquei que foi inspirado por esse livro dele. Eu sei que tem pessoal me segue que é devorador de livro, que gosta das referências, então esse é um interessante. O do Mike Cohn também, que eu coloquei no começo, é interessante, mas aquele é mais técnico, né? Esse é mais estratégico, que é a proposta desse webinar hoje. E assim, eu sei que tem bastante gente que está passando por mudança, que está vindo, como eu falei no começo, de analista de requisitos, de analista de negócio, para virar gerente de produto ou dono de produto, que seria o PO. Tem pessoal vindo da área de projetos ou de UX, está querendo mudar de área. Então, assim, espero que o webinar ele tenha ajudado a, pelo menos, deixar, né, o recado, passar essa questão do mindset, algumas coisas que vocês podem pesquisar depois e conseguir se desenvolver. E assim, e para quem quiser se aprofundar mais, eu gostaria de fazer um jabazinho no final aqui, que eu tenho alguns cursos online, mas eu queria falar especificamente que é o Scrum Product Owner, que ele vai acontecer no dia 16 e 17, do dia inteiro, sábado e domingo. Ele é um curso que ele é 100% online, a gente tá aqui na Inglaterra, né? Então seria complicado de fazer no Brasil. E a diferença dos outros cursos é que ele é 100% ao vivo. Então não é um curso gravado, não é um curso que você consegue assistir depois. É um curso que tem participação ativa dos estudantes, das pessoas. E o legal é que, assim, eu estou a gente chama de jornada para virar um instrutor da Scrum Alliance. Então, esse curso ele foi criado baseado nos objetivos de aprendizado do CSPO, que é o Certified Scrum Product Owner. Óbvio que eu ainda não sou um instrutor em Scrum Alliance, então eu não posso dar o certificado de CSPO ainda, e também não vou cobrar os R$ 2.500 que eles cobram, basicamente, pelo curso, mas o conteúdo é muito bom. Eu já estou fazendo co-training com outras pessoas aqui, então o conteúdo ele é alinhado com os objetivos da Scrum Alliance, e no curso a gente vai cobrir coisas como a contextualização da agilidade, cobrindo o modelo preditivo, adaptativo, empírico e o manifesto ágil. Eu comentei um pouquinho do modelo adaptativo e do modelo preditivo hoje por aqui. Vamos falar a questão dos conceitos do Scrum, os pilares, os valores, os princípios e o impacto, não só a teoria, mas o impacto prático que isso causa. Vamos detalhar bastante o framework do Scrum, todos os eventos, os artefatos, os times do Scrum. A gente vai jogar um jogo simulando o Scrum, então vocês vão conseguir ver vários eventos do Scrum em prática e como seria com e sem eles, então é bem interessante. Toda a questão do Product Owner, como eu falei um pouquinho aqui do gerenciamento do produto, que é a primeira parte. A gente fala muito mais, se aprofunda muito mais disso no curso. Tem a parte de gerenciamento do backlog, tem a parte de gerenciamento de stakeholder também, e a parte do ciclo de vida do produto. Então, a gente vai desenvolver, vai criar uma visão de um produto, vai definir os objetivos, vai fazer a discovery, vocês vão fazer. Quando eu falo a gente, eu vou passar a teoria e vou ficar avaliando e facilitando as sessões. Eu estou usando a técnica, para quem conhece, do training from the back of the room, que a ideia é você deixar os alunos fazerem, eles aprendem fazendo. Então, o curso ele é bastante prático. De repente, se você quiser fazer um curso, ficar sentadinho assistindo, então esse curso não é recomendado para você, que vai ter que ter mão na massa mesmo. A questão do delivery, validação, MVP, a questão do Lean também, e toda a parte de trabalhar com backlog, coordenação, foco no outcome, nas histórias de usuário, critério de aceite e o conceito de invest. E o que você vai receber como aluno, como estudante? Como eu falei, são 2 dias, então os 2 dias de treinamento dá aproximadamente 16 horas. Essa primeira turma ela é em inglês, então é uma excelente oportunidade para você que fala inglês. Se de repente, vamos supor que você entende bem inglês, mas você é meio tímido, ou de repente você consegue falar, mas tem um pouco de dificuldade, ainda assim vai ser ok. Agora, se de repente você não conseguir entender, ou talvez até se comunicar, aí talvez não seria recomendado. Aí dá para esperar um pouquinho, terão turmas em português também que a gente vai abrir. Não sei se ainda esse ano, a gente está discutindo com o nosso time, talvez sim. Mas para quem fala, ou para quem de repente é tímido, não tem problema, não vai ter professor de inglês lá, então se a gente conseguir se comunicar, é o que manda, é o que importa.
Terão atividades práticas, como eu falei, a apostila, você vai conseguir ter a apostila com os slides usados. Faço bastante anotação, então não é só slide, aquela coisa chata, cansativa, tem bastante desenho, anotação, fora a parte prática que eu já comentei. Você vai poder fazer o download dessas anotações também. E várias técnicas que eu vou apresentar, algumas que foram ideias minhas, baseadas na minha experiência, outras baseadas em outros trainers da Scrum Alliance ou outros autores que eu gosto, admiro, né? E eu coloquei no curso. E a gente tem também um grupo exclusivo do Telegram, que a ideia é que quem participar também possa ter acesso. Esse grupo ele é em português, tá? Então, se você quiser, vai lá, esse é o link para ir no meu site, você pode tirar um screenshot agora aí uma foto, né, da tela e usar o QR Code, ele vai cair numa página no Simpla, que você consegue se inscrever lá. E assim, hoje, para o pessoal que está participando aqui, a gente queria dar um agrado, né, pelo fato de vocês terem dado esse voto de confiança na gente aqui, e dar um desconto de 40% até amanhã, às 11h59, no horário de Brasília. A Cibele vai colocar no chat aqui um link para vocês já irem direto para lá com desconto, para quem interessar. E quem quiser ir direto, né, por esses links aí, é só usar o voucher Web40, também a Cibele coloca no chat aqui, que vocês conseguem ter acesso, ter esses 40% de desconto. E assim, eu sei que pode ser que de repente vocês não me conheçam, que venham por indicação ou comentário de uma outra pessoa, por ter visto na rede social, e você vai falar, oh, quem que essa pessoa faz e tal. Então, gostaria de dar só um gostinho para você sentir, né, avaliar um dos materiais que eu já produzi. Então, tem esse e-book que eu criei, você pode ir lá e baixar 100% gratuito, que eu cobri as 5 maneiras de você descrever requisitos de software. Tem história de usuário, mas existem outras 4 maneiras que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia com o seu time. Está lá completamente grátis, não precisa fazer nada, só vai colocar seu e-mail lá e já recebe o acesso instantâneo. E é isso que eu tinha para falar hoje aqui. Espero que a apresentação do webinar tenha sido interessante, tenha passado um valor para vocês. E agora eu vou ver se vocês fizeram algumas perguntas.